4 pontos importantes para você entender coisas de Deus na sua vida. Missão, visão, ação e provisão. Missão, visão, ação e provisão. Faz o 4 aí. Faz o 4. Quando Jesus ministrava a Santa Ceia, ele foi ministrar a Santa Ceia, tinha um pão sobre a mesa. Isso aqui é um pão cubano aqui. Então o que faz? Tem um pão lá que está sobre a mesa, ok? O pão está lá. O que Deus faz? Ele escolhe. Então tem vários pães. Vamos imaginar aqui. Tem mais pão aqui. Eu tenho vários pães, ok? Tenho 2 aqui. Então Jesus faz o quê? Ele olha, ele senta-se à mesa, ele olha um dos pães e ele escolheu. Depois que ele escolheu, ele faz o quê? Abençoa. Ele abençoou. Depois que ele abençoou o pão, ele fez o quê? Repartiu. Depois que ele repartiu, ele fez o quê? Enviou. Então Deus escolhe, Deus abençoa, Deus reparte e Deus envia. É isso que ele fez na Santa Ceia. Agora, trazendo para um outro campo, que de 4 faz o 4 aí também, 4 pontos da missão, 4 pontos da revelação, Deus nos dá uma missão, Deus nos dá a visão, nós entramos com a ação e ele com a provisão. São 4 pontos aí, faz o 4 aí, faz o 4, né? Faz o 4. Deus nos comissiona para uma missão, nos dá a visão e após entrarmos em ação, ele se responsabiliza com a materialização. Nós entramos pela fé e ele entra com o chão. Eu costumo brincar que é o fé-pé. Você entra com o pé e Deus entra com o chão. Onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Então, a ação leva que eu pise em algum lugar. Só que aquele lugar, às vezes, não vai estar claro, não existe ali. Mas ele diz, você entra com o pé e eu entro com o chão. É dessa maneira, isso é a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, eu não preciso de provas. Fé quer dizer ausência de dúvida. Eu estou com ausência de dúvida. Isso que é fé. A fé não necessita de provas. Ah, Deus me prova que lá tem isso. Não, eu não necessito de provas, porque eu já vi. Eu tive a visão. Se eu tive a visão, eu não preciso de prova, eu não preciso fazer teste com Deus. Eu não preciso dar uma de Gideão quando Deus falou para você, é rei. E ele falou, não, deixa eu fazer um teste aqui para ver se eu sou rei mesmo. Não, se Deus falou, Deus te deu a visão, isso está claro, assuma. Então a fé é a ausência de dúvidas, a fé não necessita de provas, a fé recebe e libera a gratidão. As pessoas acham que gratidão, por exemplo, eu recebi aqui a chave de um carro, né? Ai Deus, eu recebi uma Mercedes 25, uma BMW, uma Ferrari. Ai Deus, eu sou grato. Não, isso é ser educado, obrigado. Agora, gratidão quer dizer, gratidão e fé estão ligados. Quando eu vejo pela fé, imediatamente aciona a gratidão dentro de mim. Então, gratidão é receber, é agradecer por antecipação. Isso é gratidão, não é depois que você recebeu. Portanto, nós entramos pela fé e Deus entra com o chão, ou seja, a manifestação e a materialização daquilo que Ele nos mostrou na visão. Vou dar um exemplo aqui para você, 2 exemplos. Ezequiel, o profeta, capítulo 37. Deus deu a ele o quê? Uma missão. Qual era a missão de Ezequiel no capítulo 37? Ele teve a revelação, não é? Agora, qual que era a missão? A missão, vá para um vale. Vamos para um vale?
É engraçado que Deus chama a gente para ir junto. Deus não manda a gente ir, ele vai junto, ele só quer que a gente esteja junto ali. Então ele chama Ezequiel e vai passear num vale. Só que quando ele chega nesse vale, não é? Era um vale diferente. Então ele deu a missão. Qual que era a missão de Ezequiel? Ir para o vale. Chegando no vale, ele tem o quê? Deus mostra para ele um vale, e o que tem no vale? Um monte de ossos secos. Então, qual que era a visão aqui? Ressuscitar um exército. Deus nos deu a visão, ressuscitar um exército. Qual que é a ação agora? Então, ó, missão, ir para o vale. Visão, ver um vale de ossos secos. E ressuscitar um exército. E qual que era a ação? A ação, ele vai e fala para Ezequiel: fale com os ossos secos. Fale com os planos secos. Fale com os elementos que estão secos. Fale com aquilo que os médicos já disseram que não tem mais jeito. Fale que tem jeito. Fale com os ossos secos, os sonhos secos, os projetos secos, as ideias secas, os planos secos, as oportunidades que se secaram. Fale com aquilo que você está vendo que está seco, mas não fale assim, ó, tá seco, hein? Tá osso, né? Já pensou? Tá osso o negócio aqui, hein, senhor? Chega no Vale do Osso Seco, tá, é lógico que tá osso. Agora, o que precisa fazer para que aquele osso saia daquela situação de osso? Falar com o osso, falar com o elemento. Portanto, agora Ezequiel tem a ação que parte dele. Falar com os ossos. É umas coisas absurdas. É você falar hoje com a sua carteira. É você falar hoje com o seu saldo bancário. É você falar hoje com a casa. É você falar com aquilo, com a tua saúde que está debilitada. É você falar, não, eu estou doente. Se você falar que está doente, doente você será. Se você fala que você é fraco no dia da batalha, fraco você será. Diga o fraco, eu sou forte. Diga aquilo que você precisa, não aquilo que você já tem. Você tem o saldo negativo, você precisa do quê? De um saldo positivo. Você tem o não, você precisa do quê? Do sim. Então fale com os elementos aquilo que você tem que falar. Deus falou assim, fale com os ossos secos, ou seja, isso é entrar em ação. O milagre acontece no caminho. Normalmente a gente quer que o milagre aconteça antes, que aí depois eu vou. Não, Jesus, 10 leprosos chamaram ele, fizeram uma oração para ele e disse, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus olhou para aqueles 10 leprosos e disse o quê? Vão e mostrem-se aos sacerdotes. Mas eu não estou precisando ir lá no sacerdote, eu não estou precisando ir na igreja, eu não estou precisando fazer isso, eu estou precisando de cura. Eu estou precisando de saúde, eu não posso sair desse lugar, o leprosário me prende aqui, eu tenho regras, eu tenho leis que se eu sair daqui, eu vou morrer, eu vou perecer. Mas, ora as bolas, nós já estamos mortos, eles já estavam mortos. Então agora vem alguém e dá uma missão. Depois eles têm a visão. E agora eles precisam entrar em ação. Então eles chegam num acordo lá e falam, escuta, qual que é? O que a gente vai fazer? Bom, morto a gente já está, com lepra a gente não tem mais jeito. Vamos lá no sacerdote, e criaram coragem aquele grupo de 10 leprosos e foram. E a cura deles se manifestou quando? Quando eles chegaram lá no sacerdote, a Bíblia fala, indo eles foram curados. Ou seja, o milagre acontece no caminho. O chão aparece quando você dá o passo. Não adianta você esperar o chão aparecer primeiro para depois você dar o passo. Não adianta você esperar o dinheiro aparecer primeiro para depois você ir comprar. É você dar os passos de fé de acordo com a visão. Não é de acordo com a sua necessidade, com a sua alma, com a pressão. É você ter tido a visão e agora em função da visão eu vou dar os meus passos em ação. E a materialização vai acontecer. Então os 10 leprosos indo, eles foram curados. E aí eu faço uma pergunta para você. Quantos leprosos foram curados? Você pode me responder? Depois que você assistir isso aqui, quantos leprosos foram curados? E quantos leprosos voltaram para agradecer, para dar o obrigado? Quantos leprosos voltaram para agradecer Jesus? Você sabe quantos leprosos voltaram? Me responde aí, eu quero saber a tua resposta depois e eu vou te dar uma outra revelação em cima do que você me responder. Agora,
Veja, o Ezequiel vai lá e ele tem que falar com os ossos, falar com aquilo que é impossível, falar com aquilo que não está dando certo. E aí quando ele fala, acontece o quê? Um barulho. Começa um espírito de ordem, porque o que acontece muitas vezes nas nossas vidas? Nós estamos com um espírito de desordem, está uma bagunça na nossa vida. Você imagina um vale de ossos secos, era osso para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro, estava tudo desorganizado. A sua vida espiritual possivelmente está desorganizada. A sua vida material deve estar uma bagunça. As coisas à sua volta, seu carro, sua casa, seus compromissos, talvez estejam tudo embaralhados. Então, quando Ezequiel fala com os ossos secos, começa Deus entrar com a materialização, Deus entrar com a provisão. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, leva o teu filho Isaque e sacrifica ele para mim. E indo no caminho, o filho dele pergunta, pai, eu estou vendo aqui todos os apetrechos, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro? Nós estamos indo sacrificar. Ele não sabia que ele era o próprio cordeiro. O pai não tinha falado nada. Filho, vamos, segura a bronca aí. E o que Abraão responde? Deus proverá. Deus é o Senhor da provisão. E agora, quando Ezequiel fala, ele entra em ação, só apenas falar, gente. É só você liberar a palavra. A palavra é o quê? Que você ouviu no teu espírito. Você tem que ouvir, não adianta você ficar falando aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Ouça o que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Jesus disse, quando vocês forem aos tribunais, quando você estiver diante de uma situação, tribunal do crime, né, o criminoso Satanás, quando você estiver aqui no tribunal do crime, não se preocupe com aquilo que você vai ter que falar. Quando você quiser ir no tribunal dos injustos, dos perseguidores, não se preocupe. Quando você estiver aqui falar com a tua conta, falar com o médico, não se preocupe. O Espírito Santo falará aquilo que vocês devem falar, formar a sua defesa, o seu ataque, a sua ação. Portanto, Ezequiel não foi falar o que ele achava. Vamos tentar assim. Eu acho que vamos fazer figa, vamos fazer campanha de 10, de 20, de 50. Não que as campanhas não sejam importantes, mas às vezes eu quero, achando que eu vou fazer uma campanha, a campanha vai resolver. Não é a campanha que vai resolver, é a tua fala. Você faz uma campanha de 10 dias, mas você só fala besteira, só fala coisa que não deve, achando que está falando bem, mas está só complicando. Quanto mais ora, mais piora. Porque você está falando assim, oh meu Deus, meu pai, não aguento mais essa vida está difícil, Senhor. Então se está difícil, você está profetizando. Toda oração que você fizer é uma profecia que você está liberando. E o que você profetizar, isso você ceifará. A revelação e quando ele faz a materialização, ou seja, os ossos começam a se manifestar. Começam a entrar em ordem, um osso com o osso. Aí depois ele fala, continua, agora você fala isso. Às vezes nós queremos tudo assim, num piscar de olhos, pum, aconteceu. São etapas, é processo. Processo que começa a dar forma à medida que você fala. Então depois, agora fala com os ossos se juntaram, agora profetiza carne e depois você profetiza vida. O que você está profetizando diante dos teus vales de ossos secos? Diante de um parente, de um pai, de uma doença, o que você está profetizando? O que você está decretando? Não tem mais jeito, o médico desenganou. Dane-se o médico, vai lá e engana você o médico. Desengana você o médico, desengana daquela situação. Fale com a situação e a situação se moverá. Portanto, por final, você vai falar o quê? Vida, só para vida. Mas o fulano não tem mais jeito. Fulano se enfiou nas drogas, meu marido se enfiou na prostituição, o outro se enfiou no pecado, o outro se enfiou no roubo, não tem mais jeito. Sempre diga vida. Então no final Ezequiel profetizou vida. Vida, ouvi, ó vale de ossos secos, o que o Senhor diz, não é o que eu estou achando, é o que o Senhor me falou aqui, me revelou, e quando Deus me revela e eu libero essa revelação, os planos e ataques do inferno não prevalecerão, e ao contrário, se materialização, haverá a materialização. Parte 2, a revelação. Por exemplo, Deus nos revelou que o verdadeiro ano que nós devemos seguir é o ano 5785, que é o calendário divino, que é o ano bíblico, não o ano gregoriano, romano, babilônico de 2024. Isso é falso, isso é fake.
Isso não tem nada a ver com a Bíblia. O ano que a gente segue é um ano babilônico romano cheio de deuses, cheio de endeusamento. Janeiro, por exemplo, significa o deus Janus, é o deus que tem duas caras. É o Deus que fica olhando no passado, que fica as pessoas prendendo no passado. Você sabe quem olhou para trás, como a mulher de Ló, virou uma estátua, ficou paralisada. Ou seja, o ano babilônico, romano, gregoriano que você está seguindo, este é um ano cheio de consagrações a deuses. Cada mês tem uma consagração. É o porquê? É para te afastar de Deus. Agora existe o calendário divino, que é o ano da tua criação, que não é o calendário judaico, é o calendário que o judeu segue, o calendário bíblico. Portanto, Deus nos deu uma missão. Começou agora, final de setembro, para início de outubro, dia 3 de outubro, que é o ano 5.785. Qual que é a visão particular que Deus nos deu, que eu tenho repartido com você? A visão é, eu vi os portões de ouro. Eu vi os portões de ouro. E agora, qual que é a ação? Eu vou andar em ruas de ouro. E qual que é a provisão? Deus materializa e nos leva a desfrutar do resultado da obediência à visão. Em resumo, Deus te chama para você, para a missão, te dá a visão, você entra com a ação e o próprio Deus se responsabiliza pela manifestação da abundante provisão. É isso que nós precisamos entender. Então Deus nos chamou para a missão 5.785. Andando em ruas de ouro, de mãos dadas com o dono do ouro, resgatando preciosos tesouros. Você pegou esse código? Você entende essa missão, essa revelação? Você aceita se inscrever na missão ou toque divino na sua própria vida? Fazer a diferença primeiro na sua própria vida? Aceita o chamado de Deus para fazer diferença na sua própria vida, para ressuscitar os seus próprios projetos, para ressuscitar os seus próprios planos, para ressuscitar os teus próprios sonhos? E depois fazer diferença na sua casa, na vida dos seus vizinhos, família, no bairro, na cidade e nação? É só você encarar a missão que Deus te deu. Portanto, a missão 5.785 é entrar pelos portões de ouro, visão do portão de ouro, e que a riqueza venha a ser algo comum e natural em sua vida. A riqueza que Deus, o dono do ouro, o dono da prata, nos chamou para desfrutar, venha a ser algo comum nesse ano 5.785, o ano bíblico, o ano do calendário divino, verdadeiro. A riqueza venha a ser algo comum e natural em sua vida. É natural. E que você esteja andando em ruas de ouro, de mãos dadas com Deus, o dono de toda a prata e de todo o ouro, resgatando principais valiosos tesouros. E aí eu concluo dizendo: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e ele em tempo oportuno irá te exaltar. Ou seja, humilhar debaixo da mão de Deus, não é só, Deus, eu me humilho, o Senhor tem misericórdia, estou humilhado aqui, estou humilhado, envergonhado. Não, humilhar significa dependência total de Deus. Eu me recuso a ficar dependente da minha alma, das circunstâncias, eu me submeto à potente mão de Deus. Eu me humilho, ou seja, eu me coloco diante das poderosas mãos de Deus e Ele, no tempo dele, que é muito melhor do que o meu, vai exaltar e vai materializar. Que Deus te abençoe. Missão O Toque Divino, evangelismo mundial, dependência ampla, total e restrita de Deus. Beijos no teu coração. Weber Pinheiro, ligadinho com o dono do ouro, da prata, dominando sobre o dinheiro, levando você a ter conexão com um Deus que criou os céus e a terra, o ouro e a prata, para te abençoar o ano inteiro.